Nesse episódio específico da urna eletrônica, eles não vão conseguir conquistar ninguém da ala moderada. E aí muda completamente o discurso inicial e esse discurso inicial do Flávio moderado, do Bolsonaro moderado, está sendo modificado desde o início da campanha e a gente está alertando aqui o tempo todo. A gente, inclusive, falou isso aqui na semana passada. Olha, o tom da campanha do Flávio Bolsonaro precisa retornar ao tom inicial do Bolsonaro moderado, porque senão não vai conquistar esse percentual de eleitor para ganhar a eleição. Vai ser uma eleição duríssima para conquistar esses eleitores que o Flávio precisa. Ele precisa conquistar a ala que está em dúvida. Aqueles eleitores que a gente costuma chamar de eleitores autônomos ou independentes, né, mano? Exato, Neila, mas isso seria verdade se o objetivo de Flávio fosse ganhar a eleição. Claramente, não é esse o objetivo da família Bolsonaro. Havia candidatos muito mais competitivos dentro do campo político bolsonarista para enfrentar o presidente Lula na eleição. O objetivo da família Bolsonaro é manter o monopólio da direita, é impedir que haja o surgimento de candidaturas alternativas dentro do campo antipetista, que na prática, caso consigam ascender politicamente, vão condenar a família Bolsonaro à completa irrelevância. Viraria a família Bolsonaro uma nota de rodapé meio heterodoxa, meio curiosa, meio folclórica na história política brasileira, porque perderiam completamente o poder. A família Bolsonaro só mantém o poder porque consegue construir um campo onde outros candidatos alternativos ao PT não conseguem furar essa bolha, não conseguem se apresentar como alternativas. E o que é que explica essa mudança de postura eleitoral? Alguns resultados nas pesquisas, Neila. A gente trouxe aqui essa semana, por exemplo, o fato de que Ronaldo Caiado já aparece numericamente à frente do presidente Lula numa disputa de segundo turno. Então, o primeiro indicativo que começa a surgir a possibilidade de um candidato antipetista mais forte politicamente do que um candidato da família Bolsonaro. E tem um segundo elemento que foi trazido na pesquisa, é que mais de 60% do eleitor que hoje está estacionado na candidatura de Flávio Bolsonaro considera a possibilidade de mudar a sua intenção de voto. Isso é sinal de que aquele eleitor antipetista pragmático que deseja, sobretudo, derrotar o presidente Lula, derrotar o PT, não necessariamente por entusiasmo à candidatura de Flávio, começa a olhar o cenário e enxergar que talvez haja candidatos mais bem situados, com mais chance de vencer o presidente Lula. E se isso de fato acontecer, uma migração desse eleitorado, aí é uma péssima notícia para a família Bolsonaro, que pode acabar perdendo a possibilidade de manter o monopólio do campo antipetista. E isso, para uma família que todo mundo está basicamente mamando na teta do Estado, desculpe aqui o português claro, mas uma família que está baseada em cabides de emprego no poder público, que depende da urna eleitoral, é uma péssima notícia, porque seria uma perda da fonte de poder e da fonte de renda da família. Agora, já que você falou no português claro, vamos clarear aqui o cenário eleitoral da família Bolsonaro para 2026. A gente tem vários Bolsonaros aí sendo candidatos a vários processos eleitorais no país. Tem o Flávio, aqui como candidato à presidência da República. Temos Michele, que talvez venha aí ao Senado pelo Distrito Federal. Temos Carlos ao Senado por Santa Catarina. Jair Renan também vem como candidato. Acho que é isso, né? Temos esses candidatos da família Bolsonaro. Não sabemos se Jair Renan será eleito. Em Santa Catarina, o páreo está duríssimo, duríssimo. Muito provavelmente o Carlos não será eleito. Ele é um outsider. Vale levar em consideração que os catarinenses são extremamente bairristas, mano. Extremamente bairristas.
apesar de serem bolsonaristas, apesar de serem de direita, eles são ainda mais bairristas. E aí temos outros 2 candidatos muito fortes em Santa Catarina que podem ganhar do Carlos muito facilmente. E aí, se Flávio não ganha a eleição para presidente, que hoje o cenário é esse, hoje o cenário é Flávio não ganhando a eleição para a presidência da República, a única candidata forte hoje é Michele Bolsonaro ao Senado. E a gente nem sabe se ela vem mesmo. Temos até o dia 5, que ela escolheu a convenção do Distrito Federal como data final, para determinar se vem ou não mesmo como candidata ao Senado. E é uma escolha que não é dela, e ela já deixou isso muito clara. Essa definição, se ela vem ou não como senadora, é do Jair Bolsonaro. Essa missão, que ela diz que é uma missão de vir ao Senado, é do Jair Bolsonaro. Então, vamos lá. A expectativa de ganhar mesmo essa eleição é só da Michele. Veja, mano, de todos esses cargos da família Bolsonaro, só temos Michele aí que pode, hoje, estamos falando de hoje, que pode, se a eleição fosse hoje, e se Michele fosse candidata, seria a única que ganharia a eleição. Então, o espólio político de Bolsonaro hoje está cravado apenas em Michele Bolsonaro. Então, todos os Bolsonaros hoje estariam apenas na Michele. O espólio político apenas na Michele Bolsonaro. Veja aonde chegou. Essa é uma possibilidade concreta, Neila. Sim. O que mostra que, na prática, a Michele tem sido a mais inteligente dos agentes políticos da família Bolsonaro em suas movimentações. Porque, na prática, ela conseguiu se descolar do Flávio ao assumir publicamente essa briga. Há também nisso a expectativa de que surjam notícias que compliquem ainda mais o status jurídico de Flávio Bolsonaro. Estamos na expectativa até de busca e apreensão contra ele, relacionado ao caso Dark Horse, a situação do filme para o qual ele alega, né, que teria sido o motivo dele pedir dinheiro para um banqueiro mafioso que contrata matador de aluguel, um cara que é chefe de máfia e que deu dinheiro para a família Bolsonaro e que Flávio Bolsonaro, mesmo após tudo via público, mesmo após Daniel Vorcaro já está na situação de prisioneiro domiciliar, foi até lá se encontrar pessoalmente com ele para pedir dinheiro mais uma vez. Então, avalie qual deve ser a possibilidade aí de desdobramento dessa história num volume de dinheiro muito acima da média de mercado das produções de cinema no Brasil, o que por si só é um indício de lavagem de dinheiro em todos os mercados, nesse caso também se aplica. Então, isso aí vai ter consequências, vamos ter novos capítulos. Flávio Bolsonaro pode acabar se inviabilizando politicamente e até juridicamente, ou seja, pode ser que acabe preso numa história como essa, a depender do decorrer das investigações. Nesse cenário, a Michele já conseguiu se descolar do Flávio, consegue, ao mesmo tempo, manter a imagem que é importante para ter uma ascensão sobre a bolha bolsonarista, porque ela constrói essa ruptura coerente, pela qual ela traz a público, alegadamente, essa rusga na família, é o grau de coerência, ou, na verdade, incoerência, da aliança política coordenada por Flávio Bolsonaro no Ceará, onde havia o acordo para apoiar Ciro Gomes, político que já tinha feito uma série de acusações contra a família Bolsonaro. Ciro Gomes chegou a dizer que Bolsonaro ensinou os seus filhos a arte da ladruagem. Palavras de Ciro Gomes. Então, quando Michele traz esse elemento, ela está apelando à coerência do campo político. Além disso, sempre traz à tona o próprio papel como uma mãe de família dedicada, uma esposa dedicada, que ama o seu marido, que demonstra esse amor por meio de gestos concretos de afeto, como preparando a comida dele. Então, ela usa esses elementos para fortalecer também a imagem da mulher de família de direita, conservadora, religiosa, que ajuda a Michele a construir uma identificação
com um público muito amplo. A gente sabe que uma boa parcela da sociedade brasileira se identifica com essa projeção de ideal de vida como uma mulher de família que cuida dos filhos, que cuida do marido, que tem a religiosidade e que, ao mesmo tempo, precisa levar comida para a mesa. Então, é capaz de trabalhar duro. E aí entra o terceiro elemento que Michele sempre usa, que é o apelo ao papel institucional que ela ocupou no PL Mulher. Então, na prática, a gente vê que Michele, nessa história toda, parece a mais esperta dos agentes políticos da família Bolsonaro e pode acabar, ao fim dessa história, se tornando a única com poder efetivo, com cargo de senadora da República. Isso, claro, se ela decidir concorrer ao Senado. E a temperatura de hoje, eu aposto que a resposta é sim. Eu aposto que ela será candidata a senadora pelo DF.